Eu achei que sair daquela relação ia ser a parte mais difícil, mas não foi. Gente, eu sou a Ana Lúcia Santana, bem-vindos ao meu canal e essa história, ela não é minha, ela é de uma seguidora. Então eu te convido a vir comigo mergulhar nessa história que vale muito a pena ouvir, tá? Ela me escreveu, vale muito a pena ouvir essa história. E no final eu quero que você deixe a sua reflexão nos comentários. Então vem comigo, senta que lá vem história. Oi Ana, eu nunca pensei que um dia teria coragem de contar a minha história em voz alta. Eu conheci ele dentro da igreja. Nós dois éramos de uma congregação, de uma igreja, né, que ela fala de uma congregação, participávamos dos cultos, dos eventos, das atividades. No começo, tudo parecia certo, afinal, ele era um homem da igreja e eu acreditava que isso significava segurança. Nós ficamos juntos por alguns anos. Foram anos de tentativa, de oração, de espera. Sempre que algo não ia bem, eu ouvia a mesma coisa. Ore mais, tenha paciência, casamento é luta. E eu lutei. Engraçado que o que ela ouvia é o que você que me assiste, o que muitas mulheres ouvem, né? Ora mais, luta mais, insiste mais um pouco, jejua mais. O casamento depende da mulher. A força está nas mãos da mulher, então você precisa continuar. E essa seguidora, ela fala isso aqui, né? Sempre que alguma coisa não ia bem, eram as mesmas palavras. Tenha paciência. Casamento é luta. Quantas vezes, né? Eu e você já ouvimos isso. E ela escreve, e eu lutei. Lutei quando me senti desvalorizada. Lutei quando comecei a me apagar. Lutei quando a minha autoestima foi sendo destruída aos poucos. Ana, como eu lutei. E escrever isso aqui não é fácil, porque quando eu escrevo, parece que eu estou voltando a viver tudo aquilo que eu passei. Eu te entendo muito bem. E eu sei como que é difícil escrever, como que é difícil contar, né? Quando a gente viveu, as pessoas pensam que é assim, ela viveu uma dificuldade e aí ela põe a cara lá e conta, é fácil. Não é fácil contar. Porque quando você viveu a história igual ela que viveu a história e você vai contar essa história para alguém, você entra novamente no que você viveu. E entrar novamente no que a pessoa viveu, às vezes é a coisa mais difícil que existe. Porque quando você conta a sua história, você bate de frente com uma realidade que você viveu e que quase acabou com a sua vida. Foi isso que aconteceu com ela, né? E ela continua. Lutei quando a minha autoestima foi sendo destruída aos poucos. Mas eu achava que desistir era pecado. Nossa, como que é forte isso que ela escreveu. Do mesmo jeito que ela achava isso, eu também pensava isso. Eu me lembro quantas vezes eu fui até a direção da igreja pedir ajuda, falar que eu não estava dando certo, não estava, né, dando conta que tava alguma coisa não estava encaixando, e a direção da igreja falava para mim o seguinte: continua, porque você precisa lutar, o casamento depende da mulher. Quantas vezes eu ouvi isso e eu também pensava que desistir era pecado. Por isso que eu acredito que eu fiquei quase 18 anos. Continuando. A religião me ensinou a aguentar. E Ana, eu aguentei. Mas a religião não me ensinou a me proteger. Eles não ensinam mesmo. Dentro da igreja, eu não era vista como uma mulher em sofrimento. Eu era vista como alguém que precisava ser mais submissa, ser mais paciente, ser mais silenciosa. Toda vez que eu pensava em sair, vinha o medo. Medo de decepcionar a Deus, medo de decepcionar as pessoas, medo do julgamento. Ana, como eu tinha medo do julgamento. E as pessoas me julgavam. Quando eu finalmente decidi ir embora, eu achei que encontraria acolhimento. Como eu estava enganada.
mas o que eu encontrei, na verdade, foi julgamento, principalmente dentro da igreja. Isso aconteceu comigo. Quando eu decidi romper, sabe? Porque eu fiquei anos lá, vocês sabem disso. Eu fiquei anos naquela situação, anos no sofrimento. E o dia que eu falei assim, agora chega, ou eu vou, ou eu morro. Já viu aquela expressão? Ou eu mato, ou eu morro. E quando eu decidi que eu ia sair, eu pensei que a igreja ia me acolher. E não foi isso que aconteceu. Eu fui duramente julgada, tá? Não pense vocês que foi fácil sair, que não foi. Eu fui julgada, eu fui atacada, eu fui esmagada mesmo. Mas ainda assim eu saí. Depois que eu saí, tá? Que eu fui julgada por algumas pessoas. Algumas pessoas até hoje, já mais de 5 anos depois, tem pessoas que até hoje acreditam na versão do ex-narcisista. Vocês acreditam nisso? Até hoje tem pessoas que acreditam na versão dele, que acham que eu menti, que eu traí, que eu fiz uma série de coisas que nunca nem passou pela minha cabeça fazer. E a igreja, no momento que eu precisei que a igreja mais me acolhesse, a igreja me virou as costas. E com o relato dessa seguidora aqui, eu vejo que não é só comigo que aconteceu isso. Que isso acontece e aconteceu já com muitas mulheres. E ela falando, mas o que eu encontrei foi julgamento, principalmente dentro da igreja. O que eu não tentei o suficiente, eu ouvi que eu não tentei o suficiente, ouvi que eu precisava perseverar mais, ouvi que eu estava louca, que eu estava desistindo fácil, que o demônio ia destruir a minha casa. Ninguém perguntou, Ana, como eu estava. Ninguém perguntou o que eu tinha vivido. Essa é uma realidade dura mesmo. Quando você sai, que você vira as costas, geralmente a maioria das religiões, eles não querem saber o que você viveu, o que você foi agredido, o que você foi o que você passou, eles não querem saber, não. Eles falam assim, a mulher sabe edifica a casa, a tola destrói. Até quando vai ser assim, né? Até quando a religião vai fazer isso com as mulheres? Ninguém perguntou o que eu tinha vivido, Ana. Ninguém. Eu comecei a me sentir errada por querer paz. A religião que deveria ter sido o meu lugar de refúgio se tornou um lugar de culpa. Eu permaneci presa por mais tempo do que deveria, não por amor, mas por medo. Ana, quando eu saí, eu não saí forte, eu saí destruída e machucada. Eu emagreci muito, minha saúde emocional foi muito afetada, eu me sentia muito vazia. Eu até quero pedir desculpa para você, porque escrevendo esse relato, eu sei que eu deveria dar mais detalhes, mas eu não consigo. Eu consigo escrever com essas palavras que saem. Mas a gente está entendendo, viu? Dá para entender tudo que você passou e não tem que pedir desculpas, não. Porque eu sei o que você passou. E mesmo depois de sair, o julgamento continuou. As pessoas falavam de mim, me olhavam diferente, me tratavam como alguém que falhou. Ana, como eu chorei. Eu chorei dias, eu chorei noites, eu perdi amigos. Gente, eu até emociono lendo essas coisas, sabe? Porque assim, é como eu ler a minha história aqui, né? E assim, ela perdeu amigos. Como assim? Perder amigos porque você separou. Isso acontece, gente. Isso acontece demais. Muitas mulheres estão nessa situação. Perdi amigos, me afastei de ambientes que antes faziam parte da minha vida. Hoje, Ana, eu entendo algo que doeu para aceitar. Hoje eu entendo algo que doeu para aceitar. Nem toda fé liberta. Uau, que forte isso que você escreveu, viu? Nem toda fé liberta. Algumas aprisionam. É verdade. Tem fé que aprisiona a gente, né? E a religião, ela mata. Eu falo isso pra vocês em todos os vídeos, em todas as plataformas. A religião está matando pessoas. E às vezes, para se salvar, a gente precisa sair de lugares que dizem falar de Deus, mas não praticam o amor. Recomeçar, Ana, foi assustador, doeu,
me quebrou, mas continuar do jeito que eu estava me matando por dentro. Eu ainda estou me reconstruindo. Ainda eu carrego culpa em alguns dias, eu ainda tenho medo, mas hoje eu sei que sair não foi fraqueza, foi sobrevivência. Ana, obrigado por deixar esse espaço para nós mulheres. Eu espero que você continue dando voz à voz de tantas mulheres que sofrem. Hoje eu estou liberta daquele casamento, daquele relacionamento que quase acabou com a minha vida. E acompanhar você aqui traz para mim um pouquinho de esperança, de que vale a pena recomeçar quantas vezes forem necessárias. Gente, que história, né? Ela não deu muito detalhes, igual ela falou. Ela quis se preservar ao máximo, não é? Ela não pediu para não falar de onde ela é, não deu muitos detalhes, mas ela conseguiu romper. Ela conseguiu sair. Como eu fico feliz quando eu leio relatos assim, né? Essa história é uma história que traz para nós assim coragem, né? Se você tá me assistindo e você precisa de desculpa, gente. Se você tá me assistindo, você precisa de coragem, né, para se libertar, coragem para se reconstruir, coragem para recomeçar, essa história ela é para você, né? Que bom que essa seguidora ela teve coragem. Na vida, às vezes, a única coisa que a gente precisa é isso, é ter coragem, coragem para romper. Eu não sei em que momento da sua vida esse vídeo vai chegar até você, mas se ele fizer sentido para você, eu gostaria que você deixasse uma curtida nele, que você deixasse nos comentários também o que você pensa sobre a influência da religião na vida das pessoas. E se você não é inscrito neste canal, eu quero pedir para você, se fizer sentido, se inscreva aqui neste canal. Aqui é um canal de acolhimento, aqui é um canal de libertação, aqui é um canal que dá voz a pessoas que sofreram ou pessoas que sofrem, pessoas que se libertaram de relacionamentos abusivos. E para finalizar, eu gostaria que você comentasse aí. Você já se sentiu presa dentro da religião? E você já foi julgada dentro da igreja? Se sim, eu gostaria que você comentasse. E eu quero te dizer que você não está sozinha, tá? E querer paz não é pecado. E para você que ficou até o final desse vídeo, se aparecer o botão de hypar, clica nele porque é muito importante para mim, tá? E deixa a sua reflexão nos comentários, porque ajuda o YouTube a entender que o nosso canal é relevante. Se você gostaria de me inscrever, eu vou deixar para você o meu Instagram, tá? Aqui na descrição. E lá através do meu Instagram você pode me chamar lá e mandar a sua história para mim, tá bom? Beijos, até o próximo vídeo do canal. Tchau!